O que você precisa saber sobre as notas musicais? Tô começando a estudar e quero entender mais. Você precisa entender, primeira coisa, que nós não temos 7 notas musicais, que nós temos 12 notas musicais, ok? E que você precisa conhecer como que essas notas musicais são grafadas, mas você precisa saber que são 12 notas musicais. Esse é o primeiro ponto. Então, você já aprendeu que temos o do, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. E que em alguns países essas notas não têm esse nome, elas são representadas por letras do alfabeto. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim, alguns outros países usam a representação de letras do alfabeto, de forma que fica assim a correlação. Certo? No Brasil, nós usamos isso para os acordes. No Brasil, a gente usa essa correlação das letras do alfabeto para representar os acordes, não só as notas musicais, tá? Nesses outros países, representam o nome da nota pura, ok? Porque um acorde não é uma nota. Um acorde é a seleção de no mínimo 3 notas. Quando você toca um acorde, está soando no mínimo 3 notas. Então, no Brasil, a gente usa essas letras, a gente fala acorde de Fá. Então, tá soando mais notas do que só o Fá. Porém, nesses outros países, a letra do alfabeto indica apenas uma notinha, tá bom? Importante você ter clareza disso. Bom, essas notas são as notas chamadas de naturais. Porém, existem notas no meio, né, digamos, que dividem elas, notas intermediárias, podemos dizer assim. Nós temos mais 5 notas, especificamente aqui, ó, no meio do do e do ré e do mi, do fá e do sol do lá e do si. Não temos uma nota aqui entre o mi e o fá. E também não temos uma nota aqui entre o si e o do, porque as notas musicais, elas são dispostas no nosso instrumento de forma cíclica, né? Nós vamos ter do, ré, mi, fá, sol, lá, si, acabou o si, recomeça. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, acabou o si, recomeça. E aí vai. E pra cá também, pro grave, né? Então, a gente tava do, si, lá, sol, fá, mi. Ixi, não tenho mais voz pra cantar tão grave. Mas eu quero dizer que a sequência, ela se repete de forma cíclica, ok? E entre o si e o recomeço da sequência não tem nenhuma nota. Apenas entre o mi e o fá e o si e o dó, que recomeça lá, não tem nenhuma nota intermediária. Por que, Dani? Porque essas duas notas têm uma distância menor entre elas já. Você vai aprender isso futuramente. Não compete aqui a gente abrir espaço para isso, para não te confundir, ok? Porém, essas outras notas têm uma distância maior entre elas, e isso é cálculo matemático. Como há uma distância maior dentro do nosso sistema musical, essa distância maior comporta uma divisão aqui que gerou outro som musical aqui no meio, ok? Basta isso por enquanto. Lá na frente você tem que entender mais, mas lá na frente, vamos com cuidado para não confundir e não perder o foco. Aqui tem notas intermediárias, que são as notas que têm sustenido. Então, toda vez que eu venho aqui, ó, e subo, eu tô elevando aqui, né, para chegar no meio do caminho, então eu subi, dei um passinho de subida, eu coloco um sustenido. O sustenido é um símbolo que a gente usa para indicar que essa nota subiu um pouco a altura dela, ao invés de ser dó, assim, né, ó, opa, dó, passa a ser dó sustenido, o som subiu, ficou um pouco mais agudo, ó, dó sustenido, tá bom? E a mesma coisa acontece aqui, eu subi o som do ré, o ré era aqui, ré sustenido, ficou um pititico mais agudo, ó, ré, outro som. A mesma coisa acontece aqui, aqui no meio eu vou subir o fá, eu tenho fá sustenido, aqui eu vou subir o sol sustenido, e aqui eu vou subir o lá, eu tenho um lá sustenido. Tá bom? Toda vez que eu vou subir, a gente coloca esse símbolo do sustenido. É assim que se usa, é assim que se convencionou na música. Porém, a gente também pode ter uma outra forma de nomear essa nota, que é uma forma baseada em descer. Como assim descer, Dani? Porque aqui, ó, eu peguei e subi no sustenido, mas eu posso descer o ré. Se eu desço o ré, então eu vou chegar no mesmo lugar, mas aí eu nomeio como ré bemol. Tá vendo? Porque eu posso fazer o movimento de estar numa nota ré e querer descer, querer voltar. Eu vou voltar para o dó sustenido. Sim, vou. Mas eu posso também falar que eu estou descendo para o ré bemol. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Eu uso um outro nome, que é o nome bemol, mas que na verdade é o mesmo som desse aqui.
O que você aprende disso? Que nomear como bemol significa que eu fiz um movimento de descer, de andar um pouquinho para trás, entendeu? E aí eu nomeio como Ré bemol, para mostrar, é o Ré que desceu. E quando eu nomeio como sustenido, foi que eu subi um pouco. Portanto, eu tenho dois nomes para o mesmo som. Dó sustenido ou Ré bemol, na verdade é um único som, tem dois nomes, mas é uma coisa só, ok? É como falar Lombardi e Samuel aqui no canal. Você que segue sempre, Lombardi é o nosso Lombardi, mas ele também chama Samuel, ele tem dois nomes, Lombardi e Samuel, entendeu? Dois nomes para a mesma coisa. É o mesmo som aqui, tá bom? Esse tipo de coincidência na música recebe um nome, chamam-se notas enarmônicas. Essa coincidência de ter dois nomes para o mesmo som. Então, quando a gente tem uma enarmonia, nós temos duas notas que são enarmônicas. Ou seja, tem dois nomes, mas é o mesmo som. E aqui acontece o mesmo processo. Se eu descer o Mi, então eu vou ter Mi bemol. Para o mesmo som. Se eu descer aqui o movimento do Sol, então eu vou ter Sol bemol. Se eu desço o movimento do Lá, então eu tenho um Lá bemol. E se eu desço aqui, eu vou ter Si bemol. Também são notas enarmônicas, tá bom? Resumindo, é daqui que você percebe que nós temos 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sons musicais. Os nossos instrumentos têm essa formatação, eles têm 12 sons musicais. E isso aqui gera a nossa escala cromática, a escala dos 12 sons que nós temos, ok? Então você precisa saber disso, 12 sons. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Chegou aqui, o que vai acontecer? Vai recomeçar. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido. E se eu voltar, se eu fizer o movimento de voltar, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Esse é o primeiro ponto que precisa estar bem claro para você. Bastante claro.